escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus adolescentes. Iniciamos mais uma lição nesse domingo. Lição número 5, se chama Amor em Ação, o elo perfeito. É uma lição que vem em continuação às outras mais. Até então a gente estava estudando as obras da carne. A partir dessa lição a gente começa a estudar o fruto do Espírito, certo? Vou pedir para que você feche os seus olhos e em oração vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração. Pai amado, te agradeço por essa manhã, Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui. Te agradeço porque o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas, ó Pai. Nos abençoe, fale ao nosso coração, encha-nos com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é que oramos, ó Pai. Amém. Então vamos lá, lição número 5, Amor em Ação, o elo perfeito. O texto base da nossa lição são dois textos. Gálatas 5, 22 e 23 e 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 10. Se você está com a sua Bíblia, vamos abrir para acompanhar juntos. Mas se por um acaso você está sem ela, não tem problema que eu trouxe o texto também na nossa apresentação para que você possa acompanhar. Então vamos lá. Então o primeiro texto, Gálatas 5, de 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Texto número 2 está lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 e 10. Vejamos. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Continuando, vamos analisar aqui o nosso contexto. O amor, ele faz parte da essência de Deus. Afinal, Deus é amor. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Continuando. Esse é um atributo divino que foi graciosamente dado ao homem, porém, foi totalmente desconfigurado com a entrada do pecado no mundo. Está relatado lá em Gênesis 3:6. Vamos ver. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aí entrou o pecado no mundo. Continuando o nosso texto, nosso contexto. Portanto, o ser humano tem as suas limitações para amar de uma forma altruísta e com motivações puras. O seu amor, ele tende a ser movido por interesses próprios. De forma geral, todos os homens são egoístas, invejosos e ingratos. Vou passar aqui para o texto de Timóteo, para a gente poder ler todo esse contexto que demonstra a corrupção, por que os homens são ingratos, isso desde a entrada do pecado no mundo. Versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes,
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O verdadeiro amor, ele será encontrado apenas em um coração que tenha sido mudado e renovado pelo Espírito Santo. E tal coração será convencido da pecaminosidade de seu egoísmo e da sua falta de amor, e lutará contra essas coisas. Com tudo isso que a gente leu lá no texto de Timóteo 3, de 1 a 5, está acontecendo nos nossos dias: as corrupções, a falta de respeito com o próximo, a falta de amor, falta de respeito, de obediência aos pais. A gente só vai conseguir combater, lutar, a partir do momento que o Espírito Santo renove os nossos corações. O amor de Cristo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo é a fonte mais certa de amor cristão. E quando nós somos regenerados, ganhamos a capacidade de amar como Cristo nos amou, como está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que eu vou correr aqui. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Continuando, em Cristo nós recebemos o verdadeiro amor, que é o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Temos um destaque aí para o amor, que é o foco da nossa lição. O amor é mais que uma virtude. É uma lei que deve ser cumprida. Como é que faltou a palavrinha lei aí? Mas está lá em Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, nós temos a obrigação de amar ao próximo. A partir dessa lição, da lição número 5, nós vamos estudar o outro lado da batalha do cristão. Como eu falei, Paulo fez uma outra lista, né, e agora ele chamou essa lista de fruto do Espírito. Na verdade, há apenas um fruto, mas desse fruto são manifestados de várias formas, em 9 virtudes, na verdade. E essa é uma lista, um resumo do esboço do caráter do cristão. Vamos começar aqui. Primeiro item, o elo perfeito. Vamos voltar lá ao versículo-chave da nossa lição. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Uma pergunta: por que essa lista começa com o amor, mas o fruto do Espírito é primeiro fruto, né? Primeira virtude do fruto do Espírito, o amor. Tem um significado para começar com o amor. Vamos ver. Em 1 Colossenses 3,14 diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o amor, ele interliga todas as outras virtudes para que elas consigam ficar unidas de uma forma perfeita. O amor também é a arma contra todas as obras da carne que a gente viu nas lições anteriores. O amor de Deus e o amor a Deus, ele nos constrange a amá-lo e nos livra da idolatria. Isso é muito importante, né? Então a gente vai estar vendo esses textos. Que o amor de Deus e o amor a Deus, primeiro, nos constrange a amá-lo e nos livra da idolatria. Vamos ver o texto.
os textos. 1 João 4,19 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se assim não fosse, não seria possível. 2 Coríntios 5,14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Vocês já pararam a pensar que o amor de Deus é tão grande, mas é tão grande, que a gente não consegue passar isso, amar o nosso próximo, e a gente acaba ficando totalmente constrangido, envergonhado por causa disso, por causa do pecado. Mas Deus nos ama de uma tal forma imensa. Em Mateus 22:37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Segundo, faz amar o nosso corpo, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E dessa forma a gente consegue vencer a imoralidade sexual. Está lá em 1 Coríntios 6:19. Vamos ver. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que não sois de vós mesmos? Fica claro, você tem que cuidar do seu corpo, porque em seu corpo habita o Espírito Santo. Você vai querer que o Espírito Santo habite no seu corpo, onde você não cuida, com a prática de atos das obras da carne? Não, a gente não pode, a gente tem que lutar contra isso. Então, ele faz a gente amar o nosso corpo, justamente por isso. E ele a capacita a desenvolver nossos relacionamentos de modo adequado. Está lá em João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele já deixou a ordem para nós, para que a gente cumpra essa lei. Nós devemos amar uns aos outros. Quando a gente pensa em amar uns aos outros, é você amar o seu irmão, os seus pais, amar os seus amigos, amar os seus inimigos, amar aquela pessoa que você não gosta. E isso não é fácil. O amor ao Senhor é expresso pelo amor a nós mesmos e ao próximo. Então, se você ama ao próximo, você está demonstrando o seu amor ao Senhor. E você tem que amar a você mesmo, né? Afinal, você tem que cuidar do seu corpo. Se você escolhe não amar alguém, é como você tivesse dito: não amo o Senhor o bastante para amar aquela pessoa. Uma frase que dói, profunda, né? Então, nós temos que amar a todos. Quem disse essa frase? Jerry Bridges. Lembre-se, o amor do fruto do Espírito é um amor de escolha. Não podemos confundir, ele não é aquele amor de afeição emocional, de atração física, ou de laço familiar, que nos conduz ao serviço voluntário. A gente ama a todos de uma forma incondicional. Segundo ponto, siga o exemplo de Cristo. A gente viu o elo perfeito, que é o amor. Agora a gente tem que seguir o exemplo de Cristo. Como que a gente pode estar seguindo o exemplo de Cristo? Vamos ver aqui em João 3,16. Porque Deus nos amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é profundo, né? Deus, ele nos amou tanto que ele deu o seu Filho ao mundo, mas para que a gente tenha a vida eterna. Em seu ministério terreno, Cristo, ele foi amável, compassivo, gracioso, entregando sua vida em favor de quem não merecia, nós, pecadores. Lá em Romanos 5:8 diz:
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, sigam o exemplo de Cristo. Sejam adolescentes amorosos, dóceis e carinhosos, mesmo quando forem contrariados, caluniados ou perseguidos. Vamos ver alguns textos bíblicos e algumas características do amor de Cristo. Vamos lá. Efésios 5:2 diz: E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. É uma característica, o amor que se entrega. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É um amor que persevera. Mais alguns textos. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O amor que obedece. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É o amor que busca. João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É um amor que sacrifica. Em Marcos 10:35. Então se aproximou dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. É um amor que serve. Então vamos recapitular aqui. Como dito, esse é um padrão que todo cristão deve seguir, mas seguir todos os dias. Deve ter um amor que se entrega, um amor que persevera, tem que praticar o amor que obedece, o amor que busca, o amor que sacrifica e o amor que serve. 3. Praticando isso, cresçam no amor de Cristo. Vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 9 a 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Paulo, em sua carta à igreja de Tessalônica, ele diz não ter necessidade mais de escrever para eles sobre o amor fraternal. Pois os tessalonicenses, na época, não apenas estavam instruídos, mas eles também estavam praticando. Então, não adianta a gente saber e não praticar. Você tem que praticar o seu amor dia a dia, mas o verdadeiro amor. E você tem colocado o amor fraternal em prática? Vamos ver um pouquinho como que a gente pode fazer isso. Como que a gente pode contribuir diante de toda essa responsabilidade que nós temos de amar uns aos outros, cada vez mais, sempre progredindo? O que a gente tem que fazer para cumprir essa responsabilidade, que é nossa, como cristãos? Primeiro, encher a nossa mente com passagens que descrevam o amor e mostram a sua importância. A gente tem lá exemplos de Coríntios 13, Romanos 13, de 8 a 10. Leiam essas passagens, meditem nelas, encham a mente e o coração de vocês de amor.
Outro, a gente tem que orar para o Espírito Santo aplicar a sua palavra em nosso coração no dia a dia. Não é só hoje, ou só amanhã, ou depois. Não. Você tem que orar diariamente e obedecer ao que a palavra prescreve. A ordem foi dada. Amai-vos uns aos outros. E você? Está amando ao seu próximo? Lembre-se, o amor cresce juntamente com a maturidade cristã, uma vida de devocional autêntica. Quero agradecer a vocês que passou esse tempo. Passamos esse tempo juntos, aprendendo mais um pouco do amor de Deus para a nossa vida. Que Ele nos abençoe, que Ele encha os nossos corações, que o Espírito Santo esteja incomodando a sua vida, esteja incomodando a minha vida, para que a gente ame a todos de forma fraternal, da forma como Cristo nos amou. Bom domingo a todos. Nos vemos em breve. Grande abraço.